Bom, primeiro, bem-vindos aqui ao X-Lab. Obrigado. obrigado pelo convite. A gente está aqui no Superlogic Experience falando para um público de SaaS. Como é importante a gente falar sobre isso, sobre esse tema, num evento como esse, né? Porque a gente está falando para pessoas que estão empreendendo, criando produtos, criando inovações, às vezes disrupções, como você mesmo colocou. E o design ainda precisa ser colocado como uma cultura, né? Anderson, como foi lá falar essa experiência para você, para esse público? E principalmente, como é que a gente pode criar uma cultura num ambiente que ainda não tem cultura UX? Eu acho que o primeiro passo é você entender que para acontecer uma comunicação, você tem que ter algo em comum. Então, não adianta eu tentar me comunicar com outros stakeholders que têm outros backgrounds, né? Falando a minha linguagem, que foi a linguagem que eu aprendi. Eu sou designer em graduação, pós e tudo, eu vivi design desde a minha adolescência. Então, tipo, para fazer essa comunicação, eu tive que primeiro abrir espaço na minha mente mesmo para estudar algoritmo, para estudar dados, para estudar business, para começar a falar um pouquinho da linguagem e entender o que preocupa um CEO, por exemplo. O que passa na mente de um C-level para você conseguir se comunicar tendo algo em comum. Será que designer deve ir só em eventos de design ou deve começar a se meter em eventos de biologia, eventos de direito, eventos de medicina, eventos de business? É uma ótima questão, certo? Viu? Então, para mim, esse é o primeiro passo. A mudança começa dentro de você, tentando entender outras áreas, estando aberto para entender outras áreas. A partir do momento que você tem essa abertura, você começa a conseguir se comunicar melhor com outras áreas. Então, eventos como esse são uma baita oportunidade da gente evangelizar o design, mas não evangelizar o design de uma forma egocêntrica, que fala, o design é melhor, o design faz isso, o design faz aquilo. Mas sim de uma forma muito humilde, assim, de falar, cara, a gente pode ajudar você a resolver esse problema e isso impacta no resultado que você está preocupado. Porque quando você fala com pessoas de business, eles estão preocupados com LTV, com CAC, com churn, com custo de aquisição, com N termos, assim, NPS. E tipo, o designer acaba não vivendo isso, não consegue traduzir o trabalho dele para esses resultados. Então falar a mesma linguagem para mim é o primeiro passo. Eu acho que eu vou pegar o gancho do que o Anderson falou. O próprio Instituto de Gerenciamento do Design, ele tem uma colocação que ele diz o seguinte: para provar o valor de design, você tem que se juntar com outras disciplinas, como marketing, engenharia, para provar o valor do design. Então isso já está como uma máxima, e ele ainda diz nesse mesmo artigo que uma vez que você consegue provar o valor do design, e aí juntando essas outras disciplinas, fica muito mais fácil de uma organização reinvestir em design. Então acho que um ponto, além de você... hoje é multidisciplinar, né? O ambiente de construção de produto digital, ele é multidisciplinar. E além de ser multidisciplinar, ele tem um modelo de negócio que está na camada por cima. Às vezes, o negócio em si não é o produto que a gente trabalha, não é o produto que a equipe de design está trabalhando em cima. Existe um negócio, um serviço que se usa de produtos, e na nossa realidade, na maioria dos casos, um produto digital, para viabilizar isso. Então, o que a gente nunca pode esquecer é que a gente tem que entender de modelos de negócio, sim, entender de estratégia, para poder dialogar, falar, tanto o lado de ser humano, que já é mais próprio do design, que vai apontar na comunicação em marketing, outra coisa, mas você tem que entender também na parte de métricas, igual o Anderson falou, qual que é o número que preocupa lá no CEO na ponta. Eu lembro bem quando a gente fazia consultorias lá a gente usava design sprint e a gente fazia consultorias especificamente de projetos de design focado em mobile. E eu lembro que nós começamos, nosso trabalho era encomendado por um coordenador. Aí depois nosso trabalho passou a ser encomendado por um gerente, até o dia que nosso trabalho passou a ser encomendado pela diretoria. Mas como que nós chegamos lá? Quando a gente entrava na sala para fazer um projeto de imersão ali, entender jornada, mapear e conversando com as pessoas dentro da empresa, muito do que o Anderson falou, vai lá e olha o seu usuário de frente, né? De fato, você já percebeu com quem que você tá, para quem você está trabalhando? Quando a gente conversava com essas pessoas, a gente costumava chamar alguns de soldados rasos, que é o que você pega no corredor, que é o que te vai mais falar a realidade mesmo. E aí quando você vai chegando, ele vai falar assim,
A organização valoriza muito isso. A organização valoriza coisas que fazem cross com outros produtos da organização. E aí, quando você começa a entender isso, você bota isso no seu processo de design, é o jeito de você chamar a atenção do diretor, e o diretor vai começar a olhar para você. Sim. E você vai... Sim, começando a é entrar verdade. nessa... E tem um aspecto importante, assim, você falou, chegar lá nos níveis mais altos da empresa com números, né? Porque o design, ele às vezes a gente não se liga muito nas métricas, mas elas são importantes. Às vezes tem até a aversão à métrica, né? Tem aversão à métrica. Mas você não acha que é preciso existir um equilíbrio, assim, entre esses números que a gente leva lá? Porque isso é importante, a gente levar esses números. Mas, ao mesmo tempo, a gente juntar com a parte qualitativa do design, né? Porque nós não podemos ser só números, né? Embora isso seja extremamente importante, é preciso que exista também a parte qualitativa, né? Para equilibrar. Sim, não falamos isso de corredor ali. E falando de cultura, estava até comentando com vocês mais cedo, ultimamente eu tenho trabalhado muito com educação. Tem alguns cursos aí, dando aula em algumas escolas, e a primeira coisa, uma das primeiras que eu falo quando eu entro em sala de aula, eu falo: hoje vocês só vão aprender um skill a mais que vai ajudar no seu processo de design. Nunca ache que isso vai resolver todos os problemas da sua vida ou que você tem que ignorar todas as outras coisas que você já sabe. Então, assim, primeira premissa, a parte de métricas dentro do processo de design, ela jamais vai substituir o seu processo de qualitativo. Você tete a tete ali. Ao contrário, você vai somar os dois skills. Exato. E agora você tem uma coisa turbinada ali, né? Às vezes os números dão indícios de algo, né? Que você pode validar, né? Exatamente. Seguintes, né? O que eu percebo, assim, é que quando a gente fala, né? Designer fala só com o designer, né? Mas o design, em essência, surgiu de outras áreas, né? Se você for ver, são poucos os conhecimentos que vieram a partir do design que o designer usa. Metodologia vem da engenharia. Psicologia da cor é psicologia. Teoria da forma é muito arte e outras ciências, certo? Métricas, por exemplo, pesquisa qualitativa vem de psicologia também, facilitação de dinâmicas, pedagogia. Então, tipo, o design ele já é alimentado de várias áreas. Então, isso, na minha opinião, não é opcional. É uma capacidade do designer lidar com outras áreas. Quando você fala lá, o designer está usando biologia para fazer a concepção daquele produto, né? Tipo, biomimética, né? Então, você já está se alimentando de outras áreas para você construir algo através do design. Então, essa correlação com outras áreas já é essencial. Então, para mim, quando a gente fala que o design é humano, eu acho que a gente não está falando que a gente é caridoso. A gente está falando que a gente é uma ciência humana, que a gente, trata o conhecimento humano de forma geral, sem ficar subdividindo em categorias, dizendo, daqui para cá você estuda, daqui para cá você estuda. Não existe essa questão de vou pensar só com números ou vou pensar qualitativamente. Você vai pensar. Whatever você tem, qualquer coisa que você tenha que buscar para fazer esse pensamento, você vai buscar. Se tiver que estudar biologia ou medicina, você vai buscar. Muito daquilo que então, é uma questão de não se limitar, sabe? Quando eu vejo assim, eu vejo muitos designers que só falam com designers. Só que quando eles falam com designers, eles estão falando sobre a parte técnica de design, que é a última etapa, que é a execução de um protótipo, uma questão visual. Só que o design é a concepção, sabe? Eu acho que 90% do trabalho do design é entender o que vai ser feito. Isso. Por que vai ser feito, para quem vai ser feito, para qual momento, qual que é a experiência disso. Daí depois vai se refletir numa camada que é a visual, sabe? Então esse para mim é um grande erro, assim. Essa questão do design ser, por natureza, multidisciplinar é muito importante, né? E talvez esse aspecto a gente possa agarrar para poder ser um vetor, assim, de espalhar essa cultura. Eu vou citar um exemplo, assim, que seriam rodar sprints num lugar que não tem cultura UX, por exemplo. A pessoa tem um designer e ele pode organizar, por exemplo, um sprint onde ele puxa pessoas de outros departamentos e outras áreas dessa empresa que não têm exatamente contato com o design, e as pessoas vão experimentar aquele processo de construção de projeto, que é puramente o design, né? Sim. Porque ali a gente está pensando sobre os usuários, sobre, enfim, como é que vocês veem isso? Vocês acham que esse é um caminho para criar cultura? E mais, assim, quais outros mecanismos vocês acham que podem ser implantados numa empresa para que essa cultura possa florescer e dar bons frutos, produtos bons, né? Eu acho que o designer tem a capacidade de pegar vários pontos de vista de um problema e ter uma visão tridimensional, que você consiga realmente rotacionar o problema e dizer, pelo ponto de vista de marketing é assim, de produto, de business, de tecnologia, e você tem um entendimento profundo. Quando a gente fala de profundidade, não estou falando de mergulhar, estou falando de entender as multifacetas de um problema, certo?
Então, quando você faz uma dinâmica, ou uma design sprint, ou um design de serviços, ou uma simples facilitação muitas vezes, ou até um paper prototype, você está dando a possibilidade de outras áreas colocarem os seus próprios pontos de vista. E você acaba sendo um agregador desses pontos de vista. Obviamente que depois dessa quantidade enorme de informação, você vai ter que sintetizar e dizer o que você vai usar de verdade para conceber aquela solução. Só que quando você faz esse processo colaborativo, primeiro que você reduz muito o excesso de comunicação. Você não vai precisar fazer uma reunião com aquelas pessoas. Todas elas já estão alinhadas porque elas fizeram parte daquilo. E segundo, que fazer parte daquilo é ganhar um evangelista. Então, tipo, aquela pessoa vai defender aquele projeto que ela participou. Então, politicamente dentro da empresa, você vai ter vários evangelistas do projeto que deu certo lá porque você usou a metodologia. Vou pegar um exemplo básico, assim, que aconteceu muito no método cascata. Então, quando o designer tentava emplacar iniciativas de design no método cascata, que ele ia lá, pensava sozinho, ou talvez ele mais um, ou equipe de design, aí passa para os programadores e o programador refuta um monte de coisa. Sim. Esse é o típico cenário de que não houve colaboração. Você vai ter bloqueadores, né? Cara, a experiência da sprint, por exemplo, que você traz o desenvolvedor ou o cara de tecnologia, seja lá ele quem for, para dentro do negócio e ele vê, ele participa, nem que fez um rabisquinho ou acrescentando uma ideia só sobre uma outra ideia e ver. Ele fica totalmente, e sem contar que ele vai chegar no time dele depois e vai contar, cara, aconteceu isso, a gente fez isso, e ele vai receber aquilo quando chegar lá para ele de uma outra forma. Dois benefícios aqui que vocês falaram. O primeiro, o pertencimento do projeto, que a pessoa passa a ser dona daquela ideia, né? Ela vai, não que ela vai ser dona, mas vai ser a coautora, né? E vai levar aquilo para frente. E outra é incluir pessoas de desenvolvimento que às vezes eles se colocam fora e eles são parte integrante da experiência. O Anderson falou mais um, a passagem de bastão fica transparente. Sim. Menos reunião. Menos reunião. Aquelas reuniões infinitas. E eu acho também que tem uma questão que é, se essa pessoa participou, ela realmente viu o como foi concebido aquilo. Então, o design deixa de ser aquele grupo criativo que entra num problema e 2 semanas depois vem uma ideia criativa. Porque quando você sabe o que aconteceu no durante, você abre essa caixa preta de por que ele tomou essa conclusão, por que eles escolheram esse caminho. Exatamente. Porque senão você vai ver só o problema entrou e o layout final. Aí você começa a falar, pô, mas você tirou isso aqui da onde? Né? Pô, mas veja bem, é baseado em quê? Exatamente. Tipo, certo? Então, como o cara entrou na caixa preta, ele sabe de onde vem, qual foi o mecanismo de decisão para chegar ali. E é um pouco do que o Tim Brown pregou, né? Ele fala assim, o ser design, o pensar como design é uma capacidade que o engenheiro pode ter, o cara do marketing pode ter, um médico pode ter. Então, quando ele trouxe essa coisa do design thinking, é um modo de pensar como design. Então, quando você coloca essas pessoas participando, elas estão se sentindo designers também. Sim. O designer, se a gente for pegar lá no sentido da palavra, é o cara que cria algo. Se ele criou aquilo, se ele se sentiu criando aquilo, ele, pelo menos naquele momento, eu queria, ele falou, né? A gente democratiza o design até, né? Sim. Ele lançou um vídeo sobre isso, sobre equipar as pessoas de meios que elas mesmas percebam e resolvam seus problemas. Isso é um pouco disso também. Sim. A gente aumentar essa cultura, né? E eu queria até deixar uma provocação aí para o pessoal que está assistindo e que é designer. Eu queria que vocês parassem e pensassem o que está impedindo você hoje na agência que você trabalha, na startup que você trabalha, de parar de reagir com o design para você começar a agir como designer. No sentido de fazer aquele projeto usando a metodologia que você acredita de verdade, reunir pessoas de outras áreas para fazer um projeto colaborativo. Se existe algo realmente que impede isso, ou se você mesmo está causando seus próprios bloqueios e falando, não, eu tenho essa sprint para entregar. Não, esse protótipo é para hoje. Será que tem alguma coisa que impede mesmo, ou você está comunicando pouco, propondo pouco e tendo pouca proatividade, sabe? Eu vou botar já um facilitador para esse seu desafio, que é o seguinte, o que eu tenho visto bastante também. A gente falou de alguns métodos aqui, metodologias e técnicas que na maioria das vezes vêm de fora, como por exemplo o Design Sprint. E nós trabalhamos muito com Design Sprint e vimos muita gente ficando, nossa, maravilhado como isso funciona, só que o problema maior é quando você pega uma técnica que veio de fora, uma economia totalmente diferente, como é o Design Sprint do e Google, aplica copy-paste, com dinheiro pra caramba eu falei
caramba, que nem sei se pode. Caramba pode. Com bastante dinheiro, em um cenário diferente, com designs e com a verdade. formação diferente, Contexto, né? com um Tá contexto faltando diferente, contexto eles aí. fazem aquilo. Aí o brasileiro tenta pegar um método de fora e chupinhar aqui. Não, a mesma coisa Cara, aconteceu com os adaptar squads, né? contextos, Mesma coisa né? aconteceu com os squads do Squad. Spotify, né? Você tem que Todas as adaptar empresas pra sua simplesmente realidade. aderiram à estrutura de squad e chapter e tipo, isso vai funcionar, mas tem muita empresa que não está funcionando. Exato. né? Tomar muito Então, cuidado, porque isso é um botando- pouco anti-design, né? Você não olhar mais os contextos, né? Então, Exatamente. só conectando com o desafio do Anderson, assim, qual que é o desafio que você tem hoje para executar, ser reativo, tomar uma atitude, chamar as pessoas? Aí eu já ouvi muita gente falando, o meu diretor, o meu CEO, ele jamais vai ficar uma semana comigo dentro da sala fazendo sprint. Cara, você precisa realmente de uma semana dele? Você não está querendo começar pelo método uau? Por que você não faz o básico? Olha, vamos tirar uma tarde para mostrar uma metodologia de design. Eu não quero executar, eu quero mostrar como que ela funciona, de onde que ela veio e os benefícios. E aí você já vai criar um alarde dentro Sim. o pessoal vai começar a pensar, pelo menos, nossa, tem alguma coisa aí. Na segunda vez, vamos fazer uma dinâmica de dois dias com o meu time? Fazem, cara, não é nenhum pecado você modificar um método desde que você consiga tirar um resultado dentro do seu contexto. Exato. Pô, e uma coisa, vocês são 2 vetores propagadores dessa cultura. Fala um pouquinho do seu workshop que você está fazendo. Sim. Eu quero saber mais sobre isso. E onde vai acontecer? Como é que as pessoas Sim. podem encontrar você para saber mais? Tá, eu tô fazendo um workshop pelo Brasil que se chama Design Leadership. A gente já rodou umas 5 edições e provavelmente agora vai ter em Florianópolis, Rio de Janeiro, outra edição em São Paulo e Curitiba. E a gente está tentando fazer um em Recife. Ajudem a gente, que a gente vai chegar lá. E daí a ideia é ensinar técnicas de contratação, técnicas de avaliação de desempenho, de liderança de design, de negociação com outros C-levels, com outros executivos, de métricas de design e processos de design. Então a gente fala de todos esses assuntos durante... Depende do modelo, pode ser de 4 noites ou um fim de semana. É super intenso, tá? Não acho que você vai ficar na zona de conforto, é bem existencial, tá bom? Mas acho que vale a pena se dar uma olhada. Tem no site da how.edu, tem vários cursos lá e entre eles tem o meu curso de Design Leadership. Legal, massa, Anderson. E você, Huxley? Eu sei que você está também nessa área de propagador da cultura e educação. Fala um pouquinho. Eu estou já há um tempo aí com isso. Atualmente, como educador, eu dou aula na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas aqui em São Paulo. Mas na área específica de Analytics, eu dou aula também na ComSchool, que é uma escola focada em marketing digital e e-commerce, também aqui em São Paulo. Na Terra, que tem os bootcamps de aceleração, com alguns de UX, produto, também de métricas para designers. E eu tenho um curso específico que é o UX Metrics. Em São Paulo, ele tem exclusividade da Mergo, que é a escola do Eduardo. Sim. Então, nós já estamos indo para a quinta turma, tá? Todas lotam, todo mundo... Teve gente que queria fazer na primeira, só conseguiu fazer na quarta, porque lota com 1 ou 2 semanas. Então, quem estiver em São Paulo, tem gente que vem de outras cidades também, fazer aqui na Mergo. A gente faz esse curso em company, então a empresa que quer usar design, usar dados no processo de design, entender o que medir, como medir, por que medir, definir uma estratégia de mensuração, qual que é como que eu trago isso para fazer parte de uma cultura dentro da organização. Maravilha. A gente leva isso para dentro da empresa, dentro da realidade dela, com o produto dela. Então você vai medir produto digital a partir de premissas. Então a gente vai do básico, passa por muita teoria ali de método e processo e a gente chega no Technique Case, porque esse é um curso, no In-Company a gente faz com times mistos, né? Então tem programador, tem designers, etc. Então o design quer ver processo, como é que funciona, o desenvolvedor quer ver código no final da história. Então tem o In-Company e a gente vai fazer em outras cidades. No Rio, ele vai acontecer pela Craft Product, que é a escola do Horácio e do Arthur. Tá? Já tem data, mas eu não me lembro agora. Curitiba não tem data. Floripa... Você vai me passar, eu vou colocar aqui. É melhor passar, então. Vai ter Floripa, aqui Curitiba, embaixo, né? Porto Alegre, aqui embaixo. Tá? Galera, é o seguinte, não é todo dia que a gente reúne 2 feras dessa não, num episódio, cara. Muito obrigado, assim, por terem vindo, terem aceito esse convite aqui. Prazer, Eu pra gente agradeço falar. o espaço aqui. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo. Valeu, Anderson. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. cara. Valeu, tchau, galera. Valeu. Até a próxima, galera.